Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo. E de onde vocês estão? Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? O peso do cartão preto parecia impossível enquanto Natalie Parker o segurava em sua mão trêmula. O elegante retângulo preto fosco com seu relevo platinado captava as luzes fluorescentes do escritório, quase zombando dela com possibilidades que ela jamais ousara imaginar. Ela era uma das 4 mulheres selecionadas para o que o CEO Jackson Hayes chamou de um pequeno experimento social. Suas palavras exatas ainda ecoavam em seus ouvidos. Vocês têm 24 horas. Gastem o quanto quiserem. Sem limites, sem perguntas. Apenas me mostrem quem vocês realmente são. Natalie colocou uma mecha de seu cabelo loiro atrás da orelha, olhando para as outras 3 mulheres que também haviam recebido cartões idênticos. Havia Victoria Daniels, a ambiciosa diretora de marketing, com seus ternos impecáveis e uma série de diplomas avançados. Madison Clark, a charmosa especialista em relações públicas que se saía bem em situações sociais com uma facilidade invejável. Hannah Danielle Wilson, a brilhante jovem engenheira de software cujas inovações técnicas haviam economizado milhões para a empresa. E então havia a própria Natalie, a mãe solteira que trabalhava como assistente executiva, a mulher que agendava as reuniões de Reis e organizava sua vida enquanto lutava para manter a sua própria. Lembre-se, disse Reis, encostando-se em sua mesa de mogno em seu escritório de canto, com janelas do chão ao teto com vista para o centro de Chicago. Isso não tem a ver com a empresa, isso é pessoal. Seus olhos azuis aço se moveram deliberadamente de uma mulher para outra, finalmente parando em Natalie. Às vezes, o que escolhemos revela mais do que qualquer entrevista ou avaliação de desempenho jamais poderia. Reis não era o que alguém chamaria de um CEO convencional. Aos 39 anos, ele havia construído a Horizon Innovations, transformando-a de uma pequena startup de tecnologia em um império multibilionário em apenas 8 anos. Conhecido por seu estilo de gestão não convencional e por sua capacidade assustadoramente precisa de avaliar o caráter das pessoas, Reis permanecia um enigma para a maioria. Rumores sobre sua vida privada circulavam constantemente. Que ele vivia como um monge, apesar de sua riqueza, que havia sobrevivido a uma experiência de quase morte que mudou sua visão de mundo, que doava metade de sua renda anonimamente. Ninguém sabia qual, se alguma, era verdade. Por que nós? Madison perguntou, quebrando o silêncio tenso. Sua confiança não vacilou, nem mesmo sob o olhar intenso de Reis. Uma excelente pergunta, respondeu ele com um leve sorriso que nunca chegou aos seus olhos. Digamos que estou numa encruzilhada, tanto profissional quanto pessoalmente. Vocês 4 representam algo que preciso entender melhor. Isso tinha acontecido 2 horas atrás. Agora, Natalie estava sentada em seu modesto Honda Civic, na garagem da empresa, encarando o cartão preto como se ele pudesse, de repente, falar e lhe dizer o que fazer. Os outros já tinham ido embora. Victoria anunciou seus planos de visitar as boutiques de grife na Michigan Avenue. Madison mencionou algo sobre reservas no Alinea, o restaurante 3 estrelas Michelin. Danielle simplesmente sorriu enigmaticamente antes de seguir em direção à estação de carregamento da Tesla. O celular de Natalie vibrou com uma mensagem da senhora Winters, sua babá. A febre do Joey subiu para 38 Sibir Tradisor. Devo dar mais remédio para ele? Seu filho de 6 anos estava lutando contra um resfriado a semana toda. Mais uma preocupação em sua lista de afazeres já extensa. Entre as crescentes contas médicas de Joey, o aviso de aumento do aluguel que chegara ontem e a luz de advertência da transmissão que acendera no painel esta manhã, Natalie sentia que o universo estava testando seus limites mesmo antes de Reis lançar seu desafio enigmático.
Ela ligou o carro com a mente fervilhando de possibilidades. O cartão preto em sua mão representava mais dinheiro do que ela veria em anos de economias cuidadosas. Ela poderia quitar seus empréstimos estudantis, dar uma entrada em uma casa, criar um fundo universitário para Joey. Escolhas práticas e responsáveis que refletiam quem ela era, ou era isso que Reis queria ver? Seria algum teste bizarro de lealdade ou ética? Usar o cartão para benefício próprio lhe custaria o emprego de que tanto precisava? O relógio digital no painel a lembrou de que Joey precisaria ser buscado na babá em breve. Seja lá o que fosse esse jogo, ela não tinha o luxo de decifrar os motivos de Reis. Ela precisava agir, tomar decisões baseadas em sua realidade, não em seu desafio enigmático. 30 minutos depois, Natalie estacionou no estacionamento do Mercy Medical Center, com o cartão preto guardado com segurança na carteira. O pediatra de Joey vinha recomendando uma consulta com um especialista há meses, preocupado com as infecções respiratórias recorrentes e possíveis problemas de saúde subjacentes. O plano de saúde K cobriria apenas uma fração do custo, obrigando-a a adiar a consulta repetidamente. Mas não hoje. Hoje ela usaria o cartão para o que mais importava: a saúde do filho. Ao se aproximar da recepção do Centro de Especialidades Pediátricas, a dúvida começou a surgir. E se o cartão fosse recusado? E se tudo aquilo fosse apenas um elaborado teste de ética e usar o cartão provasse que ela estava disposta a tirar vantagem? E se, Sra. Parker? Uma voz interrompeu seus pensamentos confusos. O Dr. Reynolds, um pneumologista pediátrico, cuja lista de espera se estendia por meses, estava diante dela com um sorriso acolhedor. Entendo que a senhora solicitou uma consulta urgente para Joey. Tivemos um cancelamento. Então posso atendê-lo esta tarde, se a senhora estiver disponível. 3 horas depois, Natalie saiu do centro médico com Joey de mãos dadas, segurando uma pasta com os resultados dos exames, o plano de tratamento e os recibos dos medicamentos. O cartão preto funcionou sem problemas, cobrindo a consulta, os exames e um ano inteiro de medicamentos especializados que finalmente tratariam a asma não diagnosticada de Joey. "Podemos tomar sorvete, mãe?" perguntou Joey. Sua energia já havia melhorado após o primeiro tratamento adequado. "Hoje não, amigão. Temos mais algumas paradas importantes", respondeu ela, ajudando-o a entrar na cadeirinha. Ao anoitecer, Natalie já havia usado o cartão preto de Reis mais 3 vezes, em uma oficina mecânica, onde a transmissão do seu carro recebeu a atenção que tanto precisava. Em um supermercado, onde encheu o carrinho com alimentos saudáveis em vez das opções mais baratas que costumava escolher. E em uma loja de roupas infantis, onde comprou roupas de inverno do tamanho certo para Joey, para o inverno rigoroso de Chicago que se aproximava. Ao cair da noite, ela sentou-se à pequena mesa da cozinha, com Joey dormindo em seu quarto, e olhou para os recibos espalhados à sua frente. O total era considerável, mas nada extravagante comparado ao que os outros poderiam estar gastando. Ela tinha apenas um dia restante e uma crescente suspeita de que, qualquer que fosse o jogo que Reis estivesse jogando, não era tão simples quanto parecia. Seu telefone vibrou com um e-mail recebido. Jackson Reis. Assunto: amanhã. A mensagem era breve. Jantar. Na minha casa. 20 horas. Todos os 4. Tragam o que compraram. Endereço em anexo. Natalie recostou-se na cadeira, uma sensação de inquietação a invadindo. Amanhã ela ficaria cara a cara com o que quer que Reis estivesse realmente testando e descobriria se havia passado ou falhado. O que ela não poderia saber era que Reis a estava observando o dia todo e que suas escolhas já haviam desencadeado eventos que mudariam a vida de ambos para sempre. Na manhã seguinte, Natalie acordou antes do despertador, com a mente já repleta de pensamentos sobre a noite que se aproximava. Joey estava respirando com mais facilidade do que em meses. Os novos medicamentos claramente estavam fazendo diferença. Enquanto preparava o café da manhã dele, seu celular vibrou com notificações.
As outras mulheres compartilhavam suas compras em um grupo de bate-papo que Hayes aparentemente havia criado. Victoria postou fotos da Neiman Marcus e da Tiffany Co. Herald, incluindo uma bolsa de grife, brincos de diamante e o que parecia ser uma obra de arte original. Investindo em qualidade, escreveu na legenda, com um emoji piscando. Madison compartilhou fotos de sua noite no Alinéia, seguida de acesso VIP a um show e uma noite na suíte presidencial do Hotel Península. Experiências de vida, coisas, materiais, escreveu ela. Danielle foi mais reservada, simplesmente afirmando que havia feito aquisições estratégicas, sem dar mais detalhes. O polegar de Natalie pairou sobre a tela. Deveria compartilhar suas escolhas práticas? Elas pareceriam insignificantes em comparação com a extravagância das outras? Ela decidiu não postar nada, guardando o celular no bolso enquanto Joey entrava correndo na cozinha. "Consigo respirar pelo nariz, mãe", anunciou ele orgulhoso, como se tivesse conquistado algo extraordinário. De certa forma, ele tinha. Depois de deixar Joey na escola, Natalie foi para o trabalho, com o cartão preto ainda na carteira e vários milhares de dólares do limite intactos. Ela tinha planejado mais uma compra antes de devolvê-lo a Hayes, algo em que pensara a noite toda. O escritório fervilhava de especulações sobre o experimento de Hayes. Corriam boatos de que ele estava escolhendo um sucessor, procurando uma esposa ou fazendo pesquisas para um livro. Natalie manteve a cabeça baixa, concentrando-se no trabalho e evitando perguntas diretas sobre sua própria participação. Na hora do almoço, ela escapuliu para uma pequena livraria a alguns quarteirões do escritório. O proprietário idoso, Sr. Bennett, a cumprimentou calorosamente. "Tenho o que você pediu. A senhorita Parker acabou de chegar esta manhã." Ele colocou um volume encadernado em couro desgastado no balcão. Sabedoria Financeira, Construindo Riqueza Geracional, de Edward Hayes, o falecido pai de Jackson. O livro estava fora de catálogo há anos, com exemplares usados alcançando preços altíssimos online. "E os outros itens?" perguntou ela. "Sim, sim", assentiu o Sr. Bennett, mostrando uma pilha de livros sobre controle da asma infantil, planejamento financeiro para pais solteiros e investimentos educacionais. Uma seleção bem diversificada. "É para um projeto especial?" "Algo assim", respondeu Natalie, entregando o cartão preto pela última vez. De volta ao escritório, ela embrulhou o livro do Elder Hayes com cuidado, acrescentando um bilhete escrito à mão antes de guardá-lo na bolsa. Qualquer que fosse o jogo que Hayes estivesse jogando, ela estava determinada a mostrar a ele exatamente quem ela era. Não apenas uma mãe solteira lutando para sobreviver, mas uma mulher com percepção, dignidade e propósito. A tarde se arrastou com uma lentidão agonizante. Às 5, Natalie saiu para buscar Joey, deixá-lo na casa da irmã para passar a noite e se preparar para a noite que se aproximava. Ela escolheu um vestido azul marinho simples, profissional em vez de sedutor, digno em vez de desesperado. Sua única concessão à vaidade foi um par de brincos de pérola que pertenceram à sua avó, mais sentimentais do que valiosos. O endereço de Hayes a levou a uma casa de tijolos marrons surpreendentemente modesta em Lincoln Park. Ela esperava uma mansão ostentosa ou uma cobertura elegante. Não esta casa histórica, aconchegante com jardineiras cheias de ervas e uma luz na varanda que lançava um brilho acolhedor. O Mercedes de Victoria e o Lexus de Madison já estavam estacionados do lado de fora. Quando Natalie se aproximou da porta, Danielle chegou em seu Tesla, pronta para o veredito final. Com um sorriso nervoso, Danielle segurou o que parecia ser uma maleta de computador. "Tão pronta quanto posso estar", respondeu Natalie, percebendo que Danielle também não carregava sacolas de compras. Victoria abriu a porta antes que pudessem bater, com uma taça de champanhe na mão. "Entrem, meninas. O show está prestes a começar." Sua confiança parecia um pouco forçada, uma fina camada escondendo incerteza. A casa de Hayes era como o próprio homem,
inesperada. Em vez de minimalismo frio ou luxo ostentoso, o interior era acolhedor, repleto de livros, obras de arte que pareciam pessoais, em vez de caras e fotografias de paisagens em vez de pessoas. Nenhuma evidência de família, parceiros ou mesmo amigos. Madison já estava acomodada em um sofá de couro, com suas compras expostas na mesa de centro, uma coleção de experiências em vez de objetos, representada por ingressos, cardápios de restaurantes e cartões-chave de hotéis dispostos com esmero. Ah, as últimas participantes chegaram, disse Reis, saindo do que parecia ser uma cozinha e enxugando as mãos em um avental. Espero que todas gostem de comida italiana. O jantar está quase pronto. A hora seguinte se desenrolou como um estranho sonho. Reis serviu uma refeição caseira que envergonharia muitos restaurantes. Conversou com elas sobre tudo, menos sobre o experimento, e as observou com aqueles penetrantes olhos azuis que pareciam catalogar cada reação, cada escolha de palavra, cada microexpressão. Finalmente, ao servir tiramisu de sobremesa, recostou-se na cadeira. Suponho que seja a hora de discutirmos por que vocês estão todas aqui. Já era hora, disse Victoria com a voz tensa denunciando seu nervosismo. Estava esperando para entender o objetivo deste exercício. Reis sorriu enigmaticamente. O objetivo, senhorita Daniels, era aprender algo sobre caráter, sobre o que motiva as pessoas quando as restrições são removidas. Ele gesticulou em direção à sala de estar. Vamos para um lugar mais confortável para a revelação? Enquanto se acomodavam na sala de estar, Reis permaneceu de pé, estudando cada mulher por sua vez. Amanhã, anunciarei uma grande reorganização da estrutura de liderança da Horizon. Uma de vocês terá um papel significativo nesse futuro. Seu olhar se deteve brevemente em Natalie antes de continuar. Mas primeiro, mostre-me o que meu cartão comprou. Uma a uma, elas revelaram suas escolhas. Os itens de luxo de Victoria foram cuidadosamente selecionados por seu potencial de investimento e por demonstrarem status. As experiências de Madison foram escolhidas para criar conexões e histórias memoráveis. A escolha surpreendente de Daniele. Tecnologia educacional de ponta doada a escolas carentes em nome da empresa. Quando chegou a vez de Natalie, ela engoliu em seco, sentindo um aperto repentino na garganta. Usei seu cartão para cuidar do essencial, disse ela baixinho, colocando os recibos sobre a mesa. Cuidados médicos para meu filho, consertos do carro, itens de inverno. Fez uma pausa e então pegou o livro embrulhado na bolsa. E isto, para você? A expressão de Reis não revelou nada enquanto ele aceitava o pacote. Qualquer que fosse o julgamento que viria, Natalie percebeu que estava orgulhosa de suas escolhas. Elas refletiam exatamente quem ela era. Uma mãe em primeiro lugar, uma provedora, uma planejadora, alguém que enxergava além de si mesma. O que ela não podia prever era que sua autenticidade havia acabado de mudar a trajetória do experimento cuidadosamente construído por Jackson Reis, de maneiras que nenhum deles poderia prever. Jackson Reis desembrulhou o pacote com precisão meticulosa, seus movimentos não revelando nada de seus pensamentos. O silêncio tomou conta do ambiente, a tensão aumentando à medida que o volume encadernado em couro emergia da embalagem. Seus dedos congelaram por um instante ao ver o título. Um lampejo de surpresa, talvez dor, cruzando seu rosto antes de sua expressão serena retornar. O livro do meu pai, disse ele baixinho, abrindo na página de dedicatória onde Natalie havia escrito uma simples nota. A maior riqueza não se mede em dólares. Obrigado pela oportunidade de investir no que realmente importa. Ele fechou o livro cuidadosamente, colocando-o de lado antes de olhar diretamente para Natalie. De todas as coisas que você poderia ter comprado para si mesma, escolheu me dar algo. Victoria pigarreou. Acho que todos estamos curiosos sobre o objetivo deste exercício, Jackson. Um pouco de transparência seria bem-vinda. Reis assentiu, indo até a lareira. As chamas dançantes projetavam sombras em seu rosto,
fazendo-o parecer de alguma forma mais vulnerável e mais formidável. Há 6 meses recebi uma notícia que mudou minha perspectiva sobre tudo: negócios, legado, propósito. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Percebi que as métricas que eu vinha usando para medir o sucesso, tanto pessoal quanto profissional, eram fundamentalmente falhas. Daniele se inclinou para na frente. Que tipo de notícia muda a perspectiva de um bilionário de forma tão drástica? O tipo que faz você questionar o que está construindo e para quem está construindo. Ele respondeu enigmaticamente. Eu precisava entender algo sobre confiança, julgamento e caráter. Daí este experimento. Madison pousou sua taça de champanhe. Então éramos cobaias. Isso é um tanto desumanizante, não é? Pelo contrário, rebateu Reis. Dei a cada um de vocês uma liberdade sem precedentes, sem restrições, sem diretrizes, apenas a oportunidade de revelar suas prioridades autênticas. Ele se virou para Victoria. Você escolheu símbolos de status e investimentos lógicos para alguém que valoriza segurança e reconhecimento. Seu olhar se voltou para Madison. Você investiu em experiências e conexões, construindo capital social de maneiras que se alinham com seus pontos fortes. Olhando para Daniele, ele continuou. Você aproveita a oportunidade para gerar impacto social, criando o bem público enquanto aprimora a reputação da empresa. Finalmente, seus olhos repousaram em Natalie. A intensidade de seu olhar a fez prender a respiração. E você, senhorita Parker, focou em necessidades fundamentais, saúde, segurança, uma necessidade básica, antes de pensar em retribuir algo. Ainda não entendi por que isso importa para a reorganização da Horizon, interrompeu Victoria. Suas unhas impecavelmente feitas batiam impacientemente no copo. Porque a Horizon está mudando de direção, respondeu Reis. Estamos estabelecendo uma fundação sem fins lucrativos com uma doação inicial de 50 milhões de dólares. A fundação se concentrará em saúde acessível, educação e desenvolvimento comunitário. Ele fez uma pausa. Preciso de alguém para liderá-la que entenda o valor além do balanço patrimonial. A revelação caiu como uma pedra em águas calmas, com ondas de implicações se espalhando. A expressão de Victoria se fechou ligeiramente. Madison pareceu intrigada, mas incerta. Daniele assentiu pensativamente. Natalie sentiu o coração acelerar, sem saber ao certo o que aquilo significava para ela. Vocês 4 representam diferentes abordagens de liderança, continuou Reis. Eu precisava ver como essas abordagens se manifestariam quando as restrições fossem removidas, disse Natalie, encontrando a voz. Então, isso era uma entrevista de emprego disfarçada de experimento psicológico. Reis sorriu, o primeiro sorriso genuíno da noite, em certo sentido, embora talvez mais revelador do que qualquer entrevista tradicional. Ele se moveu para encher os copos, mas havia mais para discutir. O jantar foi apenas o começo da nossa noite, enquanto Reis os conduzia por sua casa até um escritório lindamente decorado. Natalie notou fotografias que havia perdido antes. Reis criança com um homem de aparência severa que devia ser seu pai, o autor do livro que ela lhe dera. Em outra, um Reis muito mais jovem estava ao lado de uma senhora idosa do lado de fora do que parecia ser uma pequena padaria. Esses vislumbres de sua história pessoal pareciam estranhamente incongruentes com sua persona pública. O escritório tinha estantes do chão ao teto, uma mesa enorme e uma parede de telas exibindo dados sobre as operações globais da Horizon. Reis gesticulou em direção a confortáveis poltronas de couro dispostas em semicírculo. A fundação é apenas parte da reorganização, explicou ele, ativando as telas com um controle remoto. A Horizon está se voltando para tecnologias mais socialmente responsáveis. Estamos desinvestindo em certos contratos de defesa e aumentando o investimento em inovação na área da saúde, energia sustentável e tecnologia educacional, disse Victoria, endireitando-se.
Isso representa uma mudança significativa em relação aos nossos atuais centros de lucro. O Conselho terá preocupações. O Conselho já aprovou a estratégia, respondeu Reis. O que eles ainda não sabem é quem liderará essas iniciativas. Ele olhou para cada uma das mulheres. É aí que a demonstração de caráter desta noite se torna relevante. Madison inclinou-se para a frente. Então, uma de nós fica com a fundação e as outras o quê? Voltam para seus empregos normais? Não exatamente, disse Reis. Cada uma de vocês receberá uma nova função alinhada aos seus valores e habilidades demonstrados. Ele tocou no controle remoto novamente, exibindo 4 organogramas. Victoria, sua perspicácia financeira e instinto para investimentos a tornariam uma CFO ideal para a nossa nova divisão de tecnologias sustentáveis. A expressão de Victoria mudou de decepção para um interesse calculado ao avaliar o poder e a remuneração que tal posição proporcionaria. Madison, sua compreensão de construção de relacionamentos e valor experiencial se alinha perfeitamente com nossa nova divisão de engajamento do cliente, focada em criar conexões significativas entre nossas tecnologias e as comunidades que elas atendem. Madison assentiu, vislumbrando claramente as possibilidades. Daniele, sua expertise técnica, aliada à sua evidente consciência social, faz de você a escolha natural para liderar nossa iniciativa de tecnologia educacional. Ampliar o acesso a ferramentas de aprendizagem de ponta para populações carentes. A expressão normalmente reservada de Danielle se iluminou consideravelmente. Finalmente, Reis se voltou para Natalie. E Sra. Parker, suas prioridades demonstradas. A porta do escritório se abriu de repente, interrompendo o que quer que Reis estivesse prestes a dizer. Um jovem de terno amarrotado entrou com uma expressão urgente. Sr. Reis, peço desculpas pela interrupção, mas há uma situação que exige atenção imediata. Reis franziu a testa. Bradley, deixei instruções explícitas. Trata-se do projeto Phoenix, senhor. Houve uma violação de segurança. A mudança em Reis foi imediata e drástica. Seu comportamento casual desapareceu, substituído pelo CEO de olhar penetrante, conhecido por sua eficiência implacável. Senhoras, por favor, me deem licença. Sirvam-se de bebidas. Não deve demorar muito. Ele seguiu Bradley para fora da sala, fechando a porta firmemente atrás de si. No instante em que a porta se fechou, Victoria se levantou. Bem, isso é inesperado. Algum palpite sobre o que o projeto Phoenix possa ser? Provavelmente a iniciativa deles de computação quântica, sugeriu Danielle. Eles têm mantido segredo, mas rumores da indústria sugerem que é revolucionário. Madison tomou um gole pensativo de sua bebida. Mais interessante é por que Reis testaria potenciais executivos com seu cartão preto pessoal em vez de usar métodos de avaliação padrão. Métodos padrão não revelam o caráter em circunstâncias incomuns, disse Natalie baixinho, com os olhos atraídos para uma fotografia na mesa de Reis. Ela se aproximou, estudando-a com crescente confusão. A foto mostrava Reis com uma mulher e um menino, os 3 sorrindo. O fundo, um quarto de hospital decorado com balões de aniversário. Algo naquela mulher me pareceu estranhamente familiar. "O que você está olhando?" perguntou Madison, juntando-se a ela. Natalie pegou a moldura. "Acho que conheço essa mulher", zombou Victoria. "Improvável. Reis é notoriamente reservado sobre sua vida pessoal. Os tabloides nunca confirmaram nem mesmo um relacionamento sério." "Não, eu definitivamente já a vi antes", insistiu Natalie, examinando a fotografia mais atentamente. A mulher tinha olhos castanhos calorosos e um sorriso gentil, com o braço protetoramente em volta do menino, que parecia ter a idade de Joey. Ela parece alguém que trabalhava na contabilidade da Horizon. Catherine alguma coisa. Catherine Bell, confirmou Danielle, juntando-se a elas. Ela era analista financeira e saiu há uns 2 anos. Uma matemática brilhante. Nós colaboramos em um algoritmo preditivo antes de ela sair de repente, sem nenhuma explicação.
Natalie sentiu um arrepio percorrer seu corpo. E o menino? Não faço ideia, disse Madison. Hayes não tem filhos, pelo menos nenhum que tenha reconhecido publicamente. A porta se abriu novamente antes que pudessem especular mais, e Hayes voltou com uma expressão preocupada. Peço desculpas pela interrupção. Um assunto delicado que requer atenção, mas não imediatamente. Seus olhos se voltaram para a fotografia nas mãos de Natalie, e algo em sua expressão mudou. Você a reconhece? Ele disse que não era uma pergunta. Natalie assentiu. Catherine Bell. Ela trabalhava na Horizon. Sim, confirmou Hayes, pegando a fotografia e olhando para ela com uma expressão de profunda tristeza. Catherine era mais do que uma funcionária. Ela era minha irmã, perguntou Natalie, percebendo o uso do pretérito. Hayes pousou a fotografia com cuidado. Catherine morreu há 18 meses. Leucemia miocárdica aguda. Apesar de todos os meus recursos, todas as minhas conexões, sua voz se perdeu. O filho dela, meu sobrinho Tyler, agora mora comigo. A revelação teve um impacto sísmico. Os comentários enigmáticos de Hayes sobre mudanças de perspectiva de repente fizeram sentido. Seu interesse em iniciativas de saúde, valores e caráter, tudo contextualizado pela perda pessoal. É por isso que você está reorganizando a Horizon, disse Danielle suavemente. É em parte o legado de Catherine, reconheceu Hayes. Mas também se trata do que a doença dela me revelou sobre o nosso sistema de saúde, sobre acesso e privilégio, sobre o que realmente importa quando o tempo se torna o bem mais precioso. Ele olhou diretamente para Natalie, o que me leva de volta à nossa discussão sobre o seu possível papel. Senhora Parker, suas escolhas com o cartão preto revelaram uma compreensão de prioridades que se alinha precisamente com o que a Fundação precisa, interrompeu Victoria com suavidade. Embora eu compreenda sua situação pessoal, Jackson, tomar decisões importantes de negócios com base em reações emocionais a uma tragédia familiar não é uma boa prática de governança corporativa. A expressão de Hayes se tornou fria. Então, uma perspectiva interessante, Victoria. Talvez revele mais sobre seu caráter do que suas compras. Ele se voltou para Natalie. A fundação de Catherine precisa de um diretor que entenda tanto a luta quanto a esperança, alguém que faça escolhas sábias mesmo diante de opções ilimitadas. A implicação pairava no ar entre eles, uma oferta ainda não formalizada, mas claramente intencional. Antes que Natalie pudesse responder, seu telefone vibrou insistentemente em sua bolsa. Um olhar para a tela fez um gelo percorrer suas veias. Sua irmã ligando repetidamente com uma mensagem visível. Emergência. Joey. Uma ambulância. Ligue agora. Eu preciso ir, disse Natalie, a voz embargada pelo pânico enquanto pegava a bolsa. Meu filho, ele está em uma ambulância. Hayes ficou imediatamente alerta. O que aconteceu? Eu ainda não sei, ela respondeu mexendo no telefone, as mãos tremendo demais para desbloqueá-lo. Preciso ligar para minha irmã. Eu levo vocês, disse Hayes com firmeza, já pegando as chaves. Vocês não estão em condições, disse ele virando-se para as outras. Senhoras, precisamos continuar essa discussão em outro momento. Bradley acompanha vocês até a saída. Victoria deu um passo à frente. Jackson, certamente seu assistente pode cuidar disso. Esta reunião está encerrada. Hayes a interrompeu com uma firmeza que não anulava nenhum argumento. Bradley, por favor, acompanhe todas até a saída e remarque para amanhã à tarde. O jovem assistente apareceu na porta, parecendo surpreso, mas profissional. Claro, senhor. Senhoras, por favor, me acompanhem. Natalie mal percebeu as reações das outras enquanto Hayes a guiava firmemente em direção à garagem. Sua mente estava consumida por possibilidades aterrorizantes. Joey estava respirando melhor naquela manhã. O que poderia ter acontecido? O novo medicamento? Teria havido alguma reação adversa grave? A mensagem da irmã não dava detalhes,
Apenas a palavra de tirar o fôlego. Ambulância. O veículo de Hayes não era o elegante carro esportivo ou o sedã de luxo que ela poderia esperar, mas um SUV sofisticado e prático. Ele abriu a porta do passageiro para ela, depois deslizou para o banco do motorista e ligou o motor. Qual hospital? Mercy Children's. Natalie conseguiu dizer, finalmente conseguindo falar com a irmã ao telefone. Jen, o que aconteceu? Ele está bem? A voz da irmã saiu embargada pela preocupação, mas controlada. Ele estava bem. Aí, de repente, não conseguia respirar, como nunca vi antes. Os paramédicos estão com ele agora. Estão falando de uma reação alérgica a um medicamento novo. Um frio na espinha apertou o coração de Natalie. Acho que não. Jantamos. Macarrão com um molho novo que eu comprei. Estão perguntando se ele tem alguma alergia alimentar. Que a gente saiba, não, disse Natalie, com a mente a mil. Estou a caminho. 20 minutos, talvez menos. Hayes dirigiu com concentração intensa, navegando pelo trânsito do fim da tarde com habilidade. Quando necessário, usava uma sirene discreta que surgia do nada, abrindo caminho em cruzamentos congestionados. Ao olhar inquisitivo de Natalie, ele ofereceu uma breve explicação. Membro do conselho do hospital. Privilégios de emergência. Chegaram ao Mercy Children's em 15 minutos. Hayes parou diretamente na entrada da emergência, onde um segurança começou a protestar, mas o reconheceu e recuou com um aceno de respeito. Natalie saiu do carro antes mesmo de ele parar completamente, correndo pelas portas automáticas com a fumaça logo atrás. O pronto-socorro era um caos controlado. Natalie avistou sua irmã imediatamente, parada ansiosamente perto de uma área, isolada por cortinas onde a equipe médica se movia rapidamente ao redor de uma pequena figura em uma cama. Joey. Natalie avançou, sendo interrompida apenas por uma enfermeira que entrou em seu caminho. Você é a mãe dele? Ele está se estabilizando, mas precisamos de informações. A enfermeira a guiou firmemente em direção à área de tratamento enquanto lhe entregava formulários para preencher. Ele já teve alguma reação alérgica antes? Há alguma alergia conhecida na família? Não, nada, disse Natalie, esforçando-se para ver o filho. Joey parecia assustadoramente pequeno na cama do hospital, com uma máscara de oxigênio cobrindo o rosto e monitores apitando incessantemente ao seu redor. Um médico examinava sua pele, onde urticária vermelha e inflamada era visível mesmo à distância. Administramos epinefrina e antihistamínicos, explicou a enfermeira. As vias aéreas dele estavam se contraindo, mas conseguimos controlar rapidamente. O médico vai querer discutir exames complementares assim que ele estiver estável. Exames complementares? Natalie repetiu atordoada, com os formulários médicos em mãos. Testes alérgicos completos. Com uma reação tão grave, precisamos identificar o gatilho para evitar recorrências. A realidade do que isso significava atingiu Natalie em cheio. Mais especialistas, mais exames, mais contas médicas. O alívio temporário proporcionado pelo cartão do plano de saúde de Hayes pareceu repentinamente muito breve. Informações do plano de saúde? A enfermeira perguntou gentilmente. Natalie engoliu em seco. Sim, tenho aqui. Ela procurou o cartão do plano de saúde na bolsa, sabendo que a franquia alta cobriria apenas uma fração da emergência daquela noite. Ao entregar o cartão, percebeu Hayes, parado perto dela, falando baixo, mas com autoridade, com alguém da administração do hospital. Ela captou fragmentos da informação. Atendimento prioritário, consulta com especialista e todas as despesas. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, a enfermeira-chefe se aproximou com uma expressão diferente. Senhora Parker, o Dr. Harrison supervisionará pessoalmente o tratamento do seu filho. Ele é o nosso chefe de imunologia pediátrica. E, por favor, não se preocupe com os aspectos financeiros. Tudo já foi providenciado. Natalie olhou da enfermeira para Hayes, compreendendo a situação. Você não precisava. Precisava sim, disse ele simplesmente. Posso?
Ele gesticulou em direção ao quarto de Joey. Nas horas seguintes, Natalie permaneceu ao lado da cama de Joey enquanto seu quadro se estabilizava. A urticária foi desaparecendo gradualmente. Sua respiração melhorou e, à meia-noite, ele dormia tranquilamente. A crise havia passado. Durante todo esse tempo, Reis permaneceu presente, sem se intrometer, mas garantindo que todos os recursos possíveis estivessem disponíveis, todas as perguntas respondidas e todo o conforto oferecido. Quando Joey finalmente dormiu profundamente, com os monitores mostrando sinais vitais fortes e estáveis, Natalie saiu para o corredor onde Reis esperava com a gravata frouxa. O paletó havia sido descartado horas antes. Obrigada, disse ela simplesmente. Não sei como não fazer isso, interrompeu ele gentilmente. É para isso que servem os recursos. Algo em seu tom a fez olhá-lo com mais atenção. Você já passou por isso antes. Reis assentiu, com o olhar distante. Com Tyler. Depois que Catherine morreu, ele desenvolveu uma ansiedade severa que se manifestava fisicamente. Crises de pânico que imitavam crises de asma. Na primeira vez que aconteceu, ele parou de falar, lembrando-se claramente de sua própria noite de terror. É por isso que você criou este experimento? Para encontrar alguém que entenda o que é isso? Perguntou Natalie. Reis considerou a pergunta pensativamente. Em parte, reconheceu ele. Mas é mais do que isso. A doença de Catherine mudou tudo. Ela era brilhante, deveria ter administrado a Horizon em vez de mim. Ela era a compassiva, a visionária. Eu era apenas bom em execução e estratégia. Ele fez uma pausa. Quando ela adoeceu, testemunhei em primeira mão o quão falhos são nossos sistemas. Mesmo com recursos ilimitados, os melhores especialistas, todas as vantagens, ela ainda sofreu desnecessariamente com a burocracia, a falta de comunicação e o atendimento fragmentado. Então, a fundação é o legado dela, disse Natalie. Era o que ela queria. Seu último projeto foi projetá-lo. A estrutura, a missão, os valores. Ele sorriu tristemente. Ela chamava isso de propósito de vida, destilado quando o tempo se tornou precioso. Um médico se aproximou. Antes que pudessem continuar, prancheta na mão. Senhora Parker, boas notícias. Os exames de Joey mostram que ele se estabilizou completamente. Identificamos o provável alérgeno, um tipo específico de nós presente na massa. Precisaremos de exames complementares abrangentes, mas agora temos uma direção clara. Um alívio invadiu Natalie. Quando posso levá-lo para casa? Gostaríamos de observá-lo até amanhã de manhã, mas salvo qualquer complicação, a senhora poderá sair por volta das 9 ou 10 da manhã. O médico hesitou. Normalmente agendaríamos os exames complementares para a próxima semana, mas o Dr. Harrison providenciou o painel completo para amanhã à tarde. Se isso for bom para a senhora, perfeito, disse Natalie, maravilhada com a rapidez com que as coisas podiam mudar. Até ontem, ela estava lutando para conseguir atendimento médico básico para Joey. Hoje, o chefe de imunologia estava pessoalmente organizando o plano de tratamento dele. Quando o médico saiu, Reis olhou para o relógio. Está tarde. Você deveria descansar. Há uma suíte familiar confortável conectada ao quarto do Joey. Natalie balançou a cabeça. Eu não conseguiria dormir. Então talvez devêssemos continuar nossa conversa de antes. Reis sugeriu a vaga na fundação. Gostaria que você considerasse. Eu? Mas eu sou apenas uma assistente executiva. Não tenho as qualificações ou a experiência para algo assim. Reis sorriu. Catherine começou a procurar na sala de correspondência. Qualificações formais importam muito menos para mim do que bom senso e valores demonstrados. Ele fez uma pausa. A fundação precisa de alguém que entenda os dois lados, as realidades práticas de recursos limitados e a perspectiva de usar recursos ilimitados com sabedoria, como o seu experimento com o cartão preto, disse Natalie, compreendendo.
Exatamente. Victoria viu isso como uma chance de adquirir símbolos de status. Madison investiu em experiências que a beneficiariam socialmente. Danielle fez escolhas filantrópicas admiráveis, mas com uma mentalidade de estratégia corporativa. Ele olhou diretamente para Natalie. Você foi a única que usou os recursos para atender primeiro às necessidades fundamentais e só depois considerou retribuir, algo pessoalmente significativo em vez de uma ação de caridade genérica. As implicações eram enormes. Isso seria uma mudança completa em relação ao meu cargo atual. Sim, Reis concordou, com as mudanças correspondentes na remuneração, autoridade e responsabilidade. A fundação tem uma doação inicial de 50 milhões de dólares. Esperamos aumentá-la para 200 milhões em 3 anos. Natalie sentiu-se tonta com os números. Eu precisaria pensar a respeito. Claro, concordou Reis. Leve todo o tempo que precisar. Uma enfermeira apareceu na porta. Senhora Parker, Joe está chamando a senhora. Natalie correu de volta para o quarto do filho, encontrando-o acordado e alerta. A máscara de oxigênio havia sido substituída por uma canula nasal. Oi, amigão, disse ela suavemente, afastando o cabelo da testa dele. Mãe, disse ele fracamente, desculpe por ter estragado seu jantar importante. Você não estragou nada, assegurou ela, com o coração partido pela preocupação dele, mesmo em seu estado. Seu chefe está bravo? Aquele que te deu o cartão especial? Não, querida. O dela não está bravo de jeito nenhum. Ela olhou para a porta onde Reis os observava, com uma expressão indecifrável. Ele é legal, disse Joey, com as pálpebras pesadas novamente. Ele conversou comigo enquanto você preenchia os papéis. Disse que talvez sejamos família um dia. Natalie congelou. O quê? Ele disse que o sobrinho dele, Tyler, precisa de amigos e que eu posso ser um bom amigo. A voz de Joey foi sumindo enquanto o sono o vencia. Ele disse que a mãe do Tyler também está no céu como o pai. Natalie olhou bruscamente para Reis, que teve a delicadeza de parecer um pouco constrangido. Eu deveria explicar, disse ele baixinho. Sim, você deveria, concordou ela, confusa com a nova revelação. Reis gesticulou em direção ao corredor. Assim que saíram do quarto de Joey, ele respirou fundo. O experimento do cartão preto não era só para encontrar um diretor para a fundação. Sobre o que mais era? Perguntou Natalie, com uma suspeita se formando. Encontrar alguém que possa entender uma situação familiar um tanto incomum. Ele passou a mão pelos cabelos, de repente parecendo menos um CEO impecável e mais um homem navegando por um território emocional desconhecido. Tyler precisa de mais do que apenas de mim. Ele precisa de um ambiente familiar, estabilidade, normalidade, coisas que eu não sou particularmente qualificado para oferecer. Então você estava o quê? Entrevistando possíveis figuras maternas. Natalie sentiu uma onda de indignação. Isso é incrivelmente presunçoso. Não exatamente, disse Ray rapidamente. Na verdade, foi ideia da Catherine. Antes de morrer, ela me fez prometer que encontraria alguém que compartilhasse seus valores para ajudar a criar Tyler e administrar sua fundação. Ela sabia que eu seria péssimo em identificar uma pessoa assim por meios normais, então sugeriu que você distribuísse cartões de crédito ilimitados e visse o que aconteceria, perguntou Natalie incrédula. Ela sugeriu que eu criasse uma situação de verdadeira liberdade e observasse as escolhas que as pessoas fariam, corrigiu Reis. O cartão preto foi a minha implementação do conceito dela. Antes que Natalie pudesse responder, seu telefone vibrou com uma chamada. Era sua irmã, que havia ido para casa horas antes para liberar a babá. Jen, está tudo bem? Perguntou a irmã com a voz tensa e urgente. Nat, alguém invadiu seu apartamento. A polícia já está aqui. Tudo foi revirado. Como assim revirado? Natalie apertou o telefone com mais força, o pânico crescendo em seu peito. Levaram alguma coisa? É difícil dizer, respondeu Jen. O lugar está uma bagunça.
Seu laptop sumiu e eles reviraram todos os seus documentos pessoais. A polícia acha que pode ser um caso de roubo de identidade. Reis já estava ao telefone falando em tom baixo e urgente. Preciso de uma equipe de segurança neste endereço imediatamente. Coordene com a polícia local. Polícia. Avaliação completa e detalhes de proteção. Ele encerrou a ligação e se virou para Natalie. Meu chefe de segurança está cuidando disso. Você tem algum lugar seguro para ficar quando Joey for liberado? Poderíamos ir para a casa da minha irmã, disse Natalie, pensando rapidamente nas opções limitadas. Tenho uma solução melhor, disse Reis. Sou dono de uma casa de hóspedes não muito longe da minha. Segura, privada e confortável. Você e Joey podem ficar lá até que isso se resolva. Isso é muito generoso, mas não é generosidade, interrompeu Reis com uma expressão grave. Esta é a minha responsabilidade. A invasão pode estar ligada ao meu experimento. O quê? Como? Reis passou a mão pelos cabelos, um raro gesto de agitação vindo do CEO geralmente calmo. O momento é suspeito. 4 mulheres repentinamente com acesso aos fundos ilimitados de um bilionário. Essa informação seria valiosa para certas pessoas. Você acha que alguém está nos visando, nós 4? Perguntou Natalie. As implicações começaram a ficar claras. Já enviei seguranças para verificar as outras, confirmou Reis. Mas você é a mais vulnerável. Uma mãe solteira com um filho morando em um apartamento sem sistema de segurança. Um médico se aproximou antes que Natalie pudesse responder. Senhorita Parker, boas notícias. Os últimos exames de Joey mostram uma melhora significativa. Se continuar assim, poderemos dar alta a ele amanhã de manhã, como planejado. Obrigada, disse Natalie, tentando sorrir apesar da confusão mental. Quando o médico saiu, Reis se aproximou. Entendo sua relutância em aceitar mais ajuda minha, mas, por favor, considere que a segurança do seu filho pode estar em risco. Dito isso, Natalie não tinha muita escolha. Tudo bem, mas só até eu descobrir o que aconteceu no meu apartamento. Na manhã seguinte, Joey recebeu alta com um plano de cuidados abrangente, receitas médicas e consultas de acompanhamento agendadas. Reis havia providenciado tudo, desde uma enfermeira particular para demonstrar o uso da nova EpiPen de Joey até um protocolo detalhado para o controle da alergia alimentar. Enquanto se preparavam para sair, o telefone de Reis tocou. Com licença, disse ele, afastando-se para atender a ligação. Quando voltou, sua expressão era tensa. Era a minha equipe de segurança. Seu apartamento não foi o único arrombado. O apartamento da Payson também foi alvo ontem à noite. Ela se machucou? Perguntou Natalie, alarmada. Não, ela não estava em casa. Mas assim como na sua casa, os documentos pessoais dela foram revistados minuciosamente. As casas de Victoria e Danielle sofreram tentativas de arrombamento, mas os sistemas de segurança impediram os invasores. Isso não pode ser coincidência, disse Natalie. Não, concordou Reis, com um tom sombrio. E isso sugere que não é aleatório. Alguém está visando especificamente as mulheres envolvidas no meu experimento. A gravidade da situação tomou conta de Natalie, enquanto Reis os acompanhava até seu SUV, agora escoltado por um segundo veículo com seguranças. Joey, ainda cansado do ocorrido, mas animado com o que considerava uma aventura, acomodou-se no banco de trás com um tablet que Reis havia cuidadosamente carregado com jogos apropriados para sua idade. Remarquei a reunião com os outros candidatos para esta tarde, explicou Reis durante o trajeto. Dadas as circunstâncias, acredito que precisamos acelerar as decisões sobre a reorganização. Você acha que é sensato, com tudo o que está acontecendo? Reis assentiu. Mais necessário do que nunca. Mas primeiro, vamos acomodar você e Joey. A casa de hóspedes se revelou um chalé charmoso na divisa da propriedade de Reis. Pequeno, mas luxuoso, com segurança de última geração visível nas câmeras discretas e fechaduras robustas.
Lá dentro, encontraram a geladeira abastecida com alimentos próprios para crianças, cuidadosamente selecionados para evitar os alérgenos recém-identificados de Joey, e um quarto já preparado com roupa de cama com tema de super-heróis, que encantou o menino. A roupa de cama de Tyler já não era mais a mesma. Estes, explicou Reis, quando Natalie ergueu uma sobrancelha ao perceber a perfeita adequação à idade de tudo. Mas ele insistiu que os guardássemos para os hóspedes. Esta é a primeira vez que são usados. Onde está Tyler? Perguntou Natalie, percebendo que ainda não tinha visto o menino pessoalmente na casa da avó dele, sogra de Catherine. Ela o leva nos fins de semana para dar um descanso à minha governanta. Reis olhou para o relógio. A reunião é daqui a 2 horas. Vocês se sentirão confortáveis aqui? Providenciei seguranças para permanecerem no local. Natalie assentiu, grata apesar do desconforto em aceitar tanta ajuda. Ficaremos bem. Vá fazer o que precisa fazer. Depois que Reis saiu, Natalie ajudou Joey a se acomodar para um cochilo e, em seguida, explorou a casa. Na pequena área do escritório, encontrou um laptop seguro com um bilhete. Caso precise trabalhar remotamente, senha Phoenix 2024. A referência ao projeto Phoenix, a misteriosa iniciativa mencionada durante a reunião interrompida da noite anterior, chamou sua atenção. A curiosidade venceu a hesitação. Ela fez login e encontrou uma área de trabalho padrão com um ícone incomum. Uma pasta com a etiqueta Legado de Catherine. Dentro, havia documentos que descreviam a fundação mencionada por Reis, incluindo uma carta pessoal de Catherine para seu irmão. Jackson, quando você ler isto, eu já terei partido. Meu tempo é curto, mas esta fundação pode dar continuidade ao que eu não consegui terminar. Encontre alguém que veja valor onde outros veem custo, que construa onde outros exploram, que nutra o potencial em vez de colhê-lo. O futuro da Horizon e de Tyler depende disso. Confie no seu experimento. A pessoa certa se revelará não pelo que recebe, mas pelo que oferece em troca. A carta continuava com planos detalhados para a fundação, com foco em assistência médica acessível, apoio educacional para crianças carentes e iniciativas de desenvolvimento comunitário. Todas causas que ressoavam profundamente com os valores de Natalie. Uma notificação apareceu na tela. Uma mensagem segura de Reis. Reunião começando em breve. A equipe de segurança irá acompanhá-la caso possa participar. Desenvolvimentos importantes. Natalie foi ver como Joey estava, encontrou-o dormindo tranquilamente e confirmou com a equipe de segurança que um deles poderia monitorá-lo enquanto ela participava da reunião. 20 minutos depois, ela foi escoltada até os escritórios da Reis, no centro da cidade, onde Victoria, Madison e Danielle já estavam reunidas na sala de conferências da diretoria. Ah, Natalie, obrigada por vir, cumprimentou Reis. Eu estava apenas informando a todos sobre a situação de segurança. Victoria parecia tensa. Isso é um absurdo. Minha empresa de segurança privada detectou 3 tentativas de invasão aos meus sistemas domésticos ontem à noite. O mesmo aconteceu com meu apartamento, acrescentou Madison. Embora tenham sido mais bem-sucedidas do que no apartamento da Victoria. Danielle assentiu com um semblante sombrio. Meu sistema de detecção de intrusão também registrou várias tentativas. Nossa equipe de segurança cibernética está analisando o padrão, explicou Reis, exibindo dados na tela grande. Esses não são ataques aleatórios. São coordenados e sofisticados, visando informações específicas sobre cada uma de vocês, particularmente detalhes financeiros, histórico pessoal e conexões com a Horizon. Mas por quê? Perguntou Madison. O que alguém ganharia com isso? Reis tocou em um controle, exibindo uma nova tela. Por causa disso, a tela mostrou uma manchete de notícias financeiras. Horizon Innovations anuncia grande reorganização. Nova fundação, com dotação de 50 milhões de fundadores. Essa informação não foi público, disse Victoria bruscamente. A reorganização ainda nem foi finalizada.
Exatamente, respondeu Reis. Alguém vazou a informação e agora está tentando manipular a situação. Ele se virou para encará-los diretamente. É por isso que os chamei aqui. Precisamos acelerar o cronograma. O conselho se reunirá em 1 hora para aprovar o plano final de reestruturação e as nomeações da liderança. Victoria se endireitou. Presumo que você tenha reconsiderado a direção da fundação à luz dos eventos recentes. Gerenciar recursos tão significativos exige experiência e contatos que nem todos aqui possuem. Seu olhar se voltou brevemente para Natalie. Na verdade, disse Reis, os eventos recentes apenas confirmaram minha avaliação inicial. Ele se virou para Natalie. A menos que você tenha mudado de ideia sobre considerar o cargo. Antes que Natalie pudesse responder, a porta se abriu e Bradley entrou com um tablet. Senhor, identificamos a fonte do vazamento e das invasões. Reis pegou o tablet, sua expressão escurecendo enquanto revisava as informações. Tem certeza? A perícia digital é conclusiva, confirmou Bradley. Reis olhou para cima, seu olhar se fixando em Victoria. Cuidado. Para explicar por que sua empresa de segurança privada recebeu instruções para coletar informações sobre os outros participantes do meu experimento? Senhorita Daniels. A sala ficou em silêncio. A compostura de Victoria vacilou momentaneamente antes de se recuperar. Não tenho ideia do que você está falando. Nossa equipe rastreou a violação de dados até uma conta registrada em nome de sua assistente pessoal, continuou Reis implacavelmente. A mesma assistente que recebeu instruções para contratar investigadores particulares para pesquisar os antecedentes financeiros e pessoais de todos aqui. A expressão de Victoria endureceu. Vocês não podem provar nada disso. Na verdade, podemos, respondeu Reis, deslizando o tablet em direção a ela. Sua assistente foi bastante cooperativa depois que apresentamos as evidências. Aparentemente, você estava determinada a garantir que receberia a posição mais prestigiosa na reorganização por qualquer meio necessário. Isso é um absurdo, zombou Victoria, embora sua postura confiante tivesse se quebrado. Mesmo que eu tenha feito alguma pesquisa de antecedentes, o que não admito, isso é apenas diligência prévia. Não tem nada a ver com arrombamentos ou violações de dados. A empresa de segurança privada que você contratou tem alguns negócios paralelos interessantes, rebateu Reis, incluindo espionagem corporativa e o que eles eufemisticamente chamavam de coleta de informações da concorrência. Quando os métodos digitais falharam contra nossos sistemas, eles recorreram à invasão física. Victoria se levantou abruptamente. Não preciso ouvir essas acusações infundadas. Com licença, sente-se, Victoria, disse Reis em voz baixa, num tom que não admitia discussão. A polícia chegará em breve para colher seu depoimento. Talvez você queira entrar em contato com seu advogado. Enquanto Victoria relutantemente voltava a se sentar, Reis se virou para os outros. Peço desculpas pelo transtorno que isso causou a todos vocês. Fiquem tranquilos. A Horizon cobrirá quaisquer danos e garantirá que suas casas estejam seguras antes que vocês retornem. O que acontece agora? Perguntou Daniele. Com a reorganização, tudo segue conforme o planejado, respondeu Reis. Com uma ressalva, ele olhou para Victoria. Sua posição na nova estrutura compreensivelmente não está mais disponível. O restante permanece como combinado. Quando os seguranças chegaram para escoltar Victoria para fora do prédio, Reis se virou para Natalie. Entendo se os eventos recentes a fizeram reconsiderar o cargo na fundação. É uma mudança significativa, com considerável responsabilidade. Natalie pensou em Joey, nas oportunidades que esse cargo proporcionaria para ambos, no impacto que ela poderia ter em famílias que enfrentam desafios semelhantes aos seus. Ainda estou interessada, disse ela. Mais do que interessada. Quero construir o legado de Catherine. Reis sorriu, com alívio evidente em sua expressão. A reunião do conselho será em 45 minutos. Gostaria de se juntar a nós? Sua nomeação formal será anunciada então. Não posso deixar Joey sozinho, começou Natalie. Já está resolvido, assegurou Reis.
A avó de Tyler se ofereceu para cuidar dele na casa de hóspedes. Ela é enfermeira pediátrica aposentada, então ele estará em excelentes mãos. Uma hora depois, Natalie se viu na imponente sala de reuniões da Horizon, enquanto Hayes apresentava o plano de reorganização aos diretores reunidos. A atmosfera estava carregada de potencial enquanto ele delineava a nova direção da empresa, mais socialmente responsável e mais focada em um impacto duradouro do que apenas em lucros trimestrais. E para liderar a Fundação Catherine Bell, concluiu Hayes, tenho o prazer de apresentar Natalie Parker, cujo discernimento, compaixão e visão comprovados incorporam os valores que esta iniciativa representa. As perguntas do conselho foram perspicazes, mas justas, e Natalie se viu recorrendo a anos de observação da dinâmica corporativa. Como assistente executiva, ela conhecia a linguagem, entendia as preocupações e conseguia traduzir entre o pragmatismo empresarial e o idealismo humanitário. Ao final da reunião, a reorganização foi aprovada por unanimidade, incluindo a nomeação de Natalie. Ao saírem da sala de reuniões, Hayes tocou levemente seu cotovelo. Há alguém que eu gostaria que você conhecesse. Em uma confortável área de espera próxima, um menino de cerca de 7 anos lia sentado com uma senhora gentil ao seu lado. Ele olhou para cima quando se aproximaram e Natalie o reconheceu imediatamente pela fotografia. O sobrinho de Hayes, Tyler. Tyler, disse Hayes. Esta é a senhora Parker, a senhora de quem lhe falei. O menino a observou com olhos solenes, tão parecidos com os de sua mãe. Você vai administrar a fundação da mamãe? Sim, respondeu Natalie. Simplesmente. Com a ajuda do seu tio, Tyler assentiu, satisfeito com a franqueza dela. Mamãe gostaria de você. Você não fala comigo como se eu fosse burro. Hayes riu. Um grande elogio, sem dúvida. Para Natalie, acrescentou ele. Tyler concordou em mostrar a propriedade para Joey amanhã, se não se importar. Eu me dou bem com crianças pequenas, informou Tyler seriamente. E eu sei tudo sobre alergias. Eu tenho uma a frutos do mar. Joey vai gostar disso, disse Natalie, encantada com o jeito sincero do menino. Mais tarde naquela noite, enquanto Joey e Tyler se divertiam jogando um jogo de tabuleiro sob o olhar atento da avó de Tyler, Hayes convidou Natalie para se juntar a ele na varanda da casa de hóspedes. A noite de primavera estava amena, as estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia. Catherine teria aprovado o resultado de hoje, disse Hayes, entregando uma taça de vinho a Natalie. Ela sempre acreditou que as pessoas certas se revelam por meio de ações, não de palavras. É por isso que você criou o teste do Blackard? Perguntou Natalie. Para ver ações em vez de ouvir promessas? Hayes assentiu. Catherine criou o Estrutura antes de ela morrer. Disse que eu me impressionava muito facilmente com credenciais e era muito cego para o caráter. Ele sorriu ruidosamente. Ela não estava errada. E agora? Perguntou Natalie, observando pela janela os meninos rirem da brincadeira. Com a fundação, com o tratamento médico do Joey, com... Ela gesticulou vagamente, englobando as circunstâncias bizarras que os haviam levado àquele momento. A fundação será lançada no mês que vem, respondeu Hayes. O foco do primeiro ano será estabelecer os programas de acesso à saúde, explicou Catherine. Quanto ao tratamento do Joey, o plano de saúde executivo da empresa cobre vocês dois. Agora, os melhores especialistas, sem preocupações com custo ou acesso. Ele fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente as próximas palavras. Quanto ao resto, isso depende em parte de vocês. A casa de hóspedes é de vocês pelo tempo que precisarem. Tyler já perguntou se o Joey pode vir para cá para sempre. O que eu acho que se traduz em um convite permanente para brincar. Natalie sorriu, observando os filhos, porque era assim que ela havia começado a vê-los. 2 meninos com perdas semelhantes encontrando uma conexão. E quanto a nós? Isso não é exatamente uma relação profissional convencional.
Reis se virou para encará-la diretamente. Não, não é. E eu não tenho certeza do que é. Está se tornando, mas eu gostaria de saber se você está disposta. A honestidade em sua expressão tocou algo em Natalie que estava adormecido desde a morte de seu marido, anos atrás. Acho que sim, disse ela suavemente, embora provavelmente devêssemos ir devagar, pelo bem do menino. Reis assentiu, com compreensão nos olhos. Claro, temos tempo. Lá dentro, Tyler aparentemente havia ensinado a Joey um novo truque de cartas, e a risada alegre do menino mais novo ecoava pela janela aberta. Reis sorriu ao ouvir o som. Catherine sempre dizia que riqueza não tinha sentido, a menos que criasse alegria. Acho que ela aprovaria este investimento em particular. Natalie pensou na carta preta que havia mudado tudo, nas escolhas feitas e nos caminhos revelados. Alguns investimentos rendem dividendos que você nunca espera, concordou ela, erguendo seu copo em um brinde silencioso aos novos começos. 6 meses depois, a Fundação Catherine Bell já havia financiado iniciativas de saúde em 3 estados, criado programas de apoio educacional para crianças com doenças crônicas e estabelecido uma bolsa de pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias médicas acessíveis. Natalie havia se mudado da casa de hóspedes para uma casa confortável nas proximidades, onde Joey, com os cuidados médicos adequados e a amizade de Tyler, que se tornara como um irmão para ele, Reis prosperou. E se Reis passava mais noites jantando com eles do que na sua própria casa, se as fronteiras profissionais se confundiam com a conexão pessoal, se duas famílias despedaçadas encontravam a cura juntas, bem, esse era um dividendo que nenhum balanço financeiro poderia capturar. O experimento do cartão preto havia terminado, mas seu verdadeiro valor estava apenas começando a ser revelado em segundas chances, em famílias encontradas, no milagre silencioso de corações se abrindo para novas possibilidades.